acabamos de ler, tá bom? Então vamos lá, Salmo primeiro, mas vamos fazer nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida, meu Deus, e neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor mais uma vez venha tomar-me em tuas mãos, para que o Senhor me use pela tua misericórdia, meu Pai. Também peço que o Senhor venha estar abrindo os nossos entendimentos de toda a tua casa, de toda a tua noiva, para que possamos juntos compreender e entender a tua maravilhosa e poderosa palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um consenso entre quase todo mundo que o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia Sagrada. É o livro mais lido na Bíblia Sagrada porque o livro de Salmos, que são poesias, que são cânticos, normalmente são versos, são poemas que fica na mente das pessoas e no imaginário das pessoas. Sempre quando se fala de Salmos, sempre tem um poema bonito. Por exemplo, quase todo mundo conhece, até mesmo por cantores que não são ali do meio evangélico, do meio cristão, que cantam suas canções ali baseadas nos Salmos. Cantores de rap, por exemplo, que usam o Salmo 23, dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o livro de Salmos, ele é conhecido e ele é lido até mesmo por pessoas que não estão no meio cristão, não são no meio evangélico, no meio daqueles que professam a Cristo como Senhor e Salvador, fazendo do livro de Salmos certamente um dos livros mais conhecidos e, para muitos, mais lido da Bíblia Sagrada. Os salmos que nós conhecemos, que nós lemos, são 150 números, ou seja, vai do Salmo 1 até o Salmo 150. A maioria dos salmos foi escrito por Davi. Davi compõe mais de 73 salmos. Cerca de 73 salmos é composto pelo rei Davi. Alguns outros salmos é composto por Asaf, alguns outros salmos é composto pelos filhos de Corá. Alguns salmos também é composto, como por exemplo ali por Salomão, e também o Salmo 90, que é o primeiro a ser escrito, é escrito pelo grande líder do Antigo Testamento, que é Moisés, o libertador do povo judeu. Bom, na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Para nós é um livro só, mas para eles é em 5. Então são 5 livros. Então, na Bíblia judaica, na Bíblia dos judeus, o Salmo 1 ao Salmo 41 é o primeiro livro. Do Salmo 42 ao Salmo 72 é o segundo livro. Do Salmo 73 ao Salmo 89 é o terceiro livro. O quarto livro começa com o Salmo de Moisés, Salmo 90, e vai até o Salmo 106. E o quinto e último livro vai do Salmo 107 ao Salmo 150. O primeiro livro, que é do Salmo 1 ao Salmo 41, a grande maioria foi escrito por Davi. Apenas 4 salmos desse primeiro livro, do 1 ao 41, é que não é escrito por Davi. Apenas 4 salmos. Quantos salmos eu disse? 4. Quais são esses salmos? É o salmo que nós acabamos de ler, é o Salmo 1. É o Salmo número 2, que é o Salmo seguinte, o Salmo de número 10 e o Salmo de número 33. Só esses 4 salmos não é da autoria de Davi. Todos os outros é salmos de Davi, do 1 ao 41. Mas, já que Davi não escreveu o salmo que nós lemos aqui, já que nós já temos a compreensão de que não é Davi, o que eu posso falar para os irmãos é que ninguém sabe quem escreveu o Salmo 1. É um salmo que ele entra na categoria dos salmos anônimos, não sabe quem que é o autor. Mas o Salmo 1, ele tem uma profundidade tão maravilhosa, que ele é considerado o resumo dos 150 salmos. Os 150 salmos, ele pode ser resumido, ele pode ser detalhado no Salmo 1. Então, de forma muito sábia, quando se foi colocar o Salmo 1 como o primeiro, ele então é um resumo de tudo aquilo que vai ser falado dos demais 149 salmos.
O que esse Salmo primeiro trata? O Salmo primeiro trata da diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus. O Salmo primeiro, ele vai mostrar para nós, ele vai nos colocar diante de nós, irmãos, a diferença daquele que anda com Deus, que vive os propósitos de Deus, para com aquele que não vive. E deixe-me agora trazer algo bem atual. A impressão que dá para nós, a impressão que nós temos, é que ser cristão, obedecer a Deus, o homem sempre sai perdendo, a mulher sempre sai perdendo. Porque hoje, o que rege o mundo, diz lá aquele ditado, o mundo é dos mais espertos. As pessoas que agem com esperteza, normalmente agem abaixo da vontade de Deus, longe da vontade de Deus. As pessoas que agem com esse tipo de mecanismos, são pessoas que não levam a sério a palavra de Deus, não levam a sério os ensinamentos de Deus e vivem uma vida de qualquer jeito. Então, essa grande maioria, meus irmãos, é que vai ser tratada aqui nesse salmo. Essa grande maioria que hoje, aparentemente, está ganhando da gente de goleada. Está sempre um passo adiante de nós. Estão sempre na frente. Por quê? Porque não andam segundo a vontade de Deus, não andam de acordo com os preceitos de Deus, e por usar sempre de forma trapaceira, de forma enganosa, de forma mentirosa, sempre estão trazendo para si ganhos, vantagens. E aí como é que fica isso aí? Diante disso, em que parece que o ímpio prospera, diante disso, em que aparenta que o homem mau está sempre um passo além, como é que Deus vai tratar isso aí? Mas aqueles que, como nós, procuramos obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, como é que nós ficamos diante de tudo isso? É o que o Salmo primeiro vai tratar. A diferença daquele que anda com Deus para aquele que não anda com Deus. Então vamos entrar aqui na exposição do texto. Acompanhem comigo, meus irmãos, o que diz o versículo de número 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu primeiramente aqui pontuar 3 colocações. A Bíblia vai falar sobre ímpios, a Bíblia vai falar sobre pecadores e a Bíblia vai falar sobre escarnecedores. São 3 palavras diferentes, com 3 personalidades diferentes. Uma coisa é o ímpio, outra coisa é o pecador e outra coisa é o escarnecedor. Aqui, a palavra de Deus está pontuando 3 personalidades diferentes de pessoas que não ouvem e não obedecem a Deus. Primeira delas, ímpio. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa ímpia é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem conhecimento dos preceitos de Deus. Então tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela age, ela é ignorante. Quem que era ímpio? Eu e você, antes de conhecer Jesus. Antes de nós conhecermos Cristo, nós éramos ímpios, porque nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, fazendo de nós pessoas ímpias, pessoas que erram, que falham, por não ter o conhecimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. São pessoas ímpias. Os homens do Antigo Testamento que não eram do território de Israel eram considerados como ímpios, porque não tinham a palavra como regra de fé para a vida deles. Mas a segunda palavra que nós aprendemos, que aparece aqui no versículo 1, é a palavra pecador. E o que significa pecador? Aquele que erra o alvo, aquele que não acerta o objetivo. Quem é pecador? Todos nós que agora estamos na graça, mas uma hora ou outra ainda erramos o alvo. Uma hora ou outra erramos o alvo em palavras, em omissões, em deixar de fazer aquilo que é certo, em atitudes que muitas vezes nós escorregamos o pé e fazemos aquilo que é contra a vontade de Deus. Então nós somos pecadores. É o passo além.
Mas a Bíblia ainda vai finalizar no versículo 1 falando sobre quem? Os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os escarnecedores são aqueles que já ouviram a palavra de Deus, sabem que existe Deus, mas o seu coração se alegra em zombar de Deus. Você já ouviu alguém assim? Alguém que ao conhecer aquilo que é sagrado, ele ama profanar o sagrado. E ele não apenas ama profanar o sagrado, mas dá alegria para ele profanar o sagrado. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, não sei se nesse ano já teve algum conteúdo, mas até alguns anos atrás eu me lembro de um grupo que sempre no Natal gostava de fazer uma sátira a respeito do Natal e a respeito da última ceia de Jesus com seus discípulos, insinuando de que Jesus tinha até mesmo atração física, sexual para com os discípulos. Isso é zombar do cristianismo. Isso é escarnecer da fé alheia. Isso é o pior grau que um ser humano pode chegar, quando ele olha para o sagrado e profana o sagrado, zomba do sagrado. Então são essas três palavras que o salmista logo no primeiro verso coloca: os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Escarnecedores é o final do poço aonde as pessoas podem chegar. Mas o salmista ainda vai deixar bem claro que o cristão, ou a pessoa que teme a Deus, primeiro, ele não anda, é a primeira palavra que aparece junto ali com os ímpios. Ele não se detém, está ainda no versículo 1, é a segunda palavra que aparece agora junto aos pecadores. E ele não se assenta, é a terceira palavra que aparece junto com os escarnecedores. Então preste atenção, o cristão, ele não pode andar. O homem e a mulher de Deus, ele não pode se deter. E o homem e a mulher de Deus, ele não pode se assentar. Você está vendo aqui que é um progresso? Irmãos, nenhum de nós peca por forma acidental. É um processo. Nenhum de nós vai para lá no fundo do poço, chegando a ser considerado um escarnecedor, que é o último degrau que uma pessoa pode chegar, sem antes passar por processos. E o que o texto está dizendo aqui são processos. Andar é uma coisa que acontece eventualmente. É o que o texto está dizendo. Bem-aventurado é o varão, é o homem que não anda. Andar não é algo que acontece de forma direta, repetidas vezes. Não, é casual. É uma vez ou outra. Então o texto está dizendo que bem-aventurado é o homem, é a mulher, que uma vez ou outra não anda segundo o conselho dos ímpios. Você imagina que você está no seu serviço e aí chega para você a seguinte sugestão: olha, vamos fazer de tudo para colocar essa empresa na justiça, para que esse homem perca tudo que ele tem. Mas aí você traz para si: essa empresa sempre te ajudou, nunca atrasou um salário teu, sempre pagou o que é devido, não te deve um tostão, tudo que deve eles pagam. Mas alguém que está insatisfeito chega para você e fala: vamos processar. É um conselho de um ímpio. E aí, meus irmãos, se você opta por esse caminho, você opta por essa palavra, por esse conselho, você está andando, por mais que seja em algo simples, em algo que é uma vez só, mas você já começa a andar segundo o conselho dos ímpios.
Nem toda hora todo mundo está processando ninguém. Mas uma coisa que pode acontecer uma vez ou outra pode manchar a nossa caminhada com Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda, por mais que seja uma única vez, um flerte, um instante, um momento, uma situação. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, por mais que seja uma única vez, para um determinado propósito. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Mas o texto ainda vai dizer: bem-aventurado é o homem, e o homem aqui, a Bíblia é genérica, homem e mulher, que não se detém. Não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, o primeiro passo que a Bíblia fala sobre andar é o primeiro degrau de um afastamento de Deus. Agora, o se deter é o segundo degrau, mais próximo ainda do afastamento de Deus. É um grau a mais. Porque se deter já não é quem passa andando pelo caminho, escuta ali um burburinho de alguém, um conselho ali que vai ser talvez benéfico, às custas de outra pessoa. Não é um conselho que vai ser ali apenas uma vez só e talvez você vai ser, digamos que bem recompensado por agir contra os princípios corretos. Não, se deter agora já está dizendo para nós que já tem atenção da pessoa. Já não é um momento em que às vezes a gente foi pego por uma conversa, que a gente foi enganado por uma conversa bem falada, por uma argumentação muito bem feita. Agora, se deter, agora, segundo está no texto aqui, já parte de nós, já temos atenção, já prestamos atenção. Já a partir de nós o interesse. Já a partir de nós o interesse. Deixe-me trazer aqui um exemplo bem simples, bem prático. Você imagina uma pessoa que ela sofre, tem problemas com pornografia, correto? Uma pessoa que sofre e tem problemas com pornografia. Aí, as pessoas chegam e dizem que tal site, tal portal oferece esse tipo de conteúdo, oferece esse tipo de conteúdo destrutivo. Passa-nos para nós a informação aonde encontrar. Então nós estamos no caminho e chega esse conselho até nós. Agora, quando nós se detemos, meus irmãos, é quando nós começamos a analisar como é que funciona para ter acesso a tudo isso aí. Então uma coisa é a informação chegar até mim, como alguém que anda pelo caminho e escuta a voz de alguém. Outra coisa é você dar atenção, começar a mastigar, começar a processar aquela informação que você recebeu. Começar a separar ali os assuntos, começar a colocar ali como é que faz, como é que acontece. Meus irmãos, isso é uma porta de entrada para a nossa destruição. Porque agora você já não é alguém que escuta uma informação. É alguém que agora que se debruça sobre a informação. Se detém sobre a informação. Se detém sobre aquilo que você ouviu. E você começa a dar atenção para aquilo. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Não dá atenção. Não dá atenção. Mas o versículo 1 ainda vai dizer: bem-aventurado é aquele que também não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, preste atenção que nós estamos aqui em um degrau progressivo. Primeiro era alguém que andava pelo caminho e escutou um murmurinho, um conselho. O segundo degrau é quando nós nos detemos e começamos a prestar atenção naquilo que foi falado. Mas o terceiro degrau e o último degrau
de uma queda inevitável da presença de Deus é quando nós, como diz o texto aqui, nos assentamos à roda dos escarnecedores. O que significa se assentar na roda dos escarnecedores? É ter prazer, é gostar de estar ao lado de pessoas como os escarnecedores, que eu já expliquei como que funciona. É se sentir bem, é estar ao lado desse tipo de pessoas e não se sentir cobrado, é estar feliz em estar compartilhando um assento, uma roda de conversa com pessoas que escarnecem da palavra, zombam da palavra e não levam a palavra de Deus a sério. É a mesma coisa de um casal que passa por um processo muito difícil, e todos passam, todos os casais passam por um processo difícil, todos. E essa pessoa vai buscar conselho em alguém que não leva o casamento a sério. É a mesma coisa. O camarada está lá lutando pelo casamento, a mulher está lá lutando pelo casamento, a situação está difícil, e ele vai buscar conselho exatamente com uma pessoa que não leva o casamento a sério. Isso chama-se assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são todas as pessoas que não levam os princípios de Deus a sério e ainda zombam deles. Que Deus nos livre desse tipo de pessoas, e que Deus nos livre de sentir prazer em estar assentado ao lado e da roda de pessoas como essas aí. Que Deus nos livre. Agora, o versículo de número 2 vai mostrar para nós que o método pelo qual nós podemos ter uma vida de grandes vitórias na presença de Deus e diante dos homens é ter uma vida voltada à palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora deixa eu explicar algo para os irmãos. Como é que se medita na palavra de Deus de dia e de noite? É difícil, né? Como se medita na palavra de Deus de dia e de noite? A palavra original aqui no hebraico para meditar significa murmurar. Não murmurar no sentido de reclamar, é assim, ó. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. É sussurrar. Sussurrar. Deixa eu dar um exemplo para você. Satanás chegou para Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondendo a palavra: mas nem só de pão viverá o homem. Meditar na palavra de Deus é você ter os sussurros da palavra de Deus na sua mente, no teu coração. É quando as portas da oportunidade aparecem para você, mas as portas da oportunidade que aparecem para você é às custas da justiça. É às custas de alguém que vai ser derrubado. É às custas de alguém que vai receber uma rasteira. E você, diante dessa oportunidade, você fala não. Porque o seu compromisso não está com os homens, o nosso compromisso está com Deus. E nela medita de dia e de noite. Mas como é, meus irmãos, que diante das oportunidades fáceis que nós temos, nós podemos dizer não? Nós podemos sussurrar a palavra de Deus, se a palavra de Deus não é uma realidade na minha e na sua vida. Se eu e você não nos debruçamos diante dessa palavra, se eu e você não abrimos o nosso coração e a nossa mente para estudar a palavra de Deus, ter vontade de aprender a palavra de Deus, não tem como. Nós seremos presas fáceis se nós não meditarmos na palavra de Deus. Eu me lembro que nos primeiros anos da minha conversão,
As pessoas sempre diziam o seguinte: olha, não fique preocupado com o que você vai pregar. Que é isso? Se preocupa não. Na hora certa o Espírito Santo vai colocar as palavras no teu coração, fazendo uma leitura errada da Bíblia. E quando nós fazemos uma leitura errada da Bíblia, nós aplicamos ela de forma errada na nossa vida. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo iria fazer nós lembrarmos das palavras, é das palavras que nós já lemos, que nós temos compreensão, que nós meditamos. Então, diante de circunstâncias que nos aparecem, meus irmãos, de armadilhas do mal, é nesse momento que a palavra de Deus vem e dá aquele brilho na nossa mente e nós falamos não. Por exemplo, o jovem José teve todas as oportunidades para pecar. A mulher, ou seja, a patroa dele, que queria se deitar com ele, tinha despedido todos os funcionários, então só era ela e ele. E aí quando a mulher se joga diante dele, olha o que ele fala: como eu pecaria contra o meu Deus? Porque José conhecia a palavra. Você está vendo? É só o fato de nós conhecermos a palavra é que as oportunidades vêm até nós, e nós então, pela palavra, vencemos o mal, vencemos a tentação. Porque o salmista vai dizer que é o fato de nós meditarmos nessa lei, meditarmos nessa palavra, é que nós podemos vencer os ímpios com seus conselhos, os pecadores com seus caminhos tenebrosos e os escarnecedores com sua roda de conversa infernal. É só alguém que medita na palavra de Deus de dia e de noite que vai conseguir vencer isso aqui. O pecado não é algo ruim. O pecado é algo bom. Porque se fosse ruim, ninguém cometia. Mas é bom para quem? Para a nossa carne. Nós não conseguiremos vencer as tentações que a vida nos oferece. E aí eu abro parênteses para dizer, talvez a tentação para você seja um algo, para outra pessoa seja outra. Tem pessoa que não consegue ver uma taça de vinho na frente. Tem pessoa que não consegue ver uma oportunidade de sair lucrando em cima de alguém. Outras pessoas já vão para a área moral. O fato de poder olhar uma pessoa e já cobiçar a pessoa. Todos nós temos nossas fraquezas, mas as nossas fraquezas só são vencidas pela palavra de Deus. Não tem como. E eu já digo isso há alguns anos. Irmãos, o homem e a mulher que vai lutar contra o pecado na força do seu braço é a mesma coisa de alguém numa bicicleta pedalando tudo que tem, tudo que pode, bater de frente com uma carreta. Quem vai sair ganhando aí? A carreta ou o rapaz da bicicleta? Ou a moça da bicicleta? Nós, sem a palavra de Deus, somos o homem e a mulher na bicicleta. E o pecado é a carreta vindo de frente com nós. Se nós não mergulharmos na palavra de Deus, em uma vida com Deus, nós vamos perecer. Muito bem. Muito bem. Mas se eu medito na palavra de Deus, se eu evito andar segundo o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, qual que é o resultado prático para a minha vida? O resultado prático para a nossa vida é o que está escrito no versículo 3. Vamos ler? Todo mundo, versículo 3? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ele é como árvore plantada junto com uma corrente de águas. Irmãos, a Bíblia ela sempre vai usar exemplos para nós de árvore. E aqui, como está usando o exemplo de uma árvore, nós precisamos entrar em alguns outros textos para nós entendermos por que Deus está usando aqui a figura da árvore. Por exemplo, lá no livro de Ezequiel,
a palavra de Deus vai se referir à árvore, o povo de Deus. Já no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 4, a árvore já não é mais uma nação, é um império. No caso, o império da Babilônia, de Nabucodonosor. Já lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai usar um exemplo de uma outra árvore, mas essa árvore sendo o reino dos céus. Então a árvore sempre vai ser ali alguma figura, alguma ilustração para nos trazer para nós o ensinamento. A árvore que o salmista está aqui se referindo é a nossa vida, é a nossa existência, é tudo que nós fazemos, é aquilo ao qual nós colocamos as mãos, é aquilo no qual nós nos empenhamos, seja na área financeira, na área sentimental, na área familiar. Ou seja, o que o salmista está dizendo? Quando nós obedecemos e meditamos na palavra, tudo que nós construímos para a nossa vida é como uma árvore. E repetindo, nas mais variadas finalidades da nossa vida, áreas da nossa vida. Essa árvore, primeiramente, ela tem firmeza, porque ela está plantada, porque o texto está dizendo aqui que ela é plantada, ou seja, é uma árvore que tem firmeza. Ou seja, nós que ousarmos andarmos de acordo com a palavra de Deus, por mais simples que sejam os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nós colocamos as mãos, mas ela sendo plantada, ela sendo alicerçada de acordo com uma pessoa que vive os propósitos de Deus. Ela é plantada, ela tem fortaleza. Segunda coisa, ela junto de fonte de águas. Ou seja, ela está próxima exatamente do lugar onde dá vida para ela. Ela não está no deserto, ela não está à deriva, ela não está perdida, ela está plantada e ela está perto de uma fonte de águas. O que Deus está dizendo aqui? Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Às vezes nós sonhamos coisas maravilhosas para a nossa vida, queremos alcançar coisas estrondosas, mas para nós alcançarmos essas coisas estrondosas, e Deus pode fazer, e Ele faz, nós precisamos viver uma vida com Ele. Então tudo que nós fizermos, tudo que nós colocarmos as mãos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas lembre-se que nós temos que ter essa palavra como um manual, como a nossa coluna principal. Mas aí é que está a grande questão. Se eu, ao colocar os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida diante de Deus, qual que é o propósito? Para que uma pessoa ela sonha em conseguir grandes coisas para a vida dela? Para guardar para si? Para granjear para si? Todas as pessoas que quiseram colher dos seus frutos para si, recolher para si, perderam tudo que tinha. Eu já preguei recentemente sobre o homem que construiu um grande celeiro, porque a colheita que ele tinha tido naquele ano era estrondosa, alarmante, e ele não tendo onde guardar tudo, ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os celeiros que eu tenho e vou construir um celeiro maior. Por quê? Porque aquela pessoa só queria ganhar, ganhar e ganhar. Mas o que diz o texto aqui? Vamos voltar para o versículo de número 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta para os irmãos. O fruto da árvore é para quem? O fruto da árvore é para quem? Para a árvore? O fruto da árvore não é para a árvore, é para terceiros. Quando nós aprendemos que aquilo que Deus nos dá é para abençoar outras pessoas, nós estamos no caminho certo. Nenhuma árvore produz fruto para ela mesma.
O que a árvore precisa é o que o texto vai dizer na sequência, das folhas. A árvore precisa das folhas, a árvore precisa da água. Isso é a providência de Deus. Isso é a forma de Deus agir para com aquele que é fiel para com Ele. Isso é a forma de Deus abençoar para com aqueles que têm fidelidade para com Ele. Então o que o homem precisa primeiramente, estar plantado, as raízes estarem profundas para estar absorvendo todos os nutrientes da terra. Essa terra tem que ter água e ela está plantada junto de um ribeiro. Então a árvore precisa disso, do fruto ela não precisa. Do fruto é para abençoar terceiros, é para abençoar outras pessoas. O que ela precisa são das folhas, do solo e da água. Mas os frutos é para abençoar outras pessoas. Aquele homem que granjeou aquela colheita maravilhosa nunca pensou no próximo. Nunca. Quem já ouviu aqui a parábola do bom samaritano? Quem já ouviu a parábola do bom samaritano? Passou um sacerdote, não quis ajudar. Passou um levita, não quis ajudar. Passou um samaritano, que era alguém considerado impuro, pecador, não apenas ajudou, cuidando das feridas dele, mas levou esse homem a um lugar, disse: olha, eu vou deixar ele aqui, cuidem dele, e se por acaso vocês, ao cuidarem dele, o dinheiro que eu estou deixando aqui faltar, quando eu voltar, eu vou pagar o que passar da conta. Nós precisamos aprender a estender as nossas mãos, abençoar e ajudar outras pessoas. E então, o texto vai dizer: no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Sabe por que nós não somos bem sucedidos? Porque nós não aprendemos a entregar, a ajudar, a estender a mão. Mas você fala: mas esse estender a mão é só financeiramente? Não, de forma nenhuma. Não é só financeiramente. Às vezes é com uma palavra, às vezes é com um abraço, às vezes é escutando, dando tempo para a pessoa falar. Porque a finalidade do homem é estender as mãos para quem precisa. Pois muito bem, meus irmãos, tendo dito isso, o versículo 1, o versículo de número 3, é uma clara e uma patente, uma instrução maravilhosa daquele que teme a Deus. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, suas folhas não murcham, os frutos vão dar na estação própria, e tudo quanto ele fizer vai prosperar. Mas e o ímpio? O ímpio nós vamos aprender agora do versículo 4 ao versículo 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Irmãos, quem já viu aqui o ímpio, alguém que não teme a Deus, se dando bem na vida? Quem já viu aqui alguém que não teme a Deus se dando bem na vida? Eu creio que a grande maioria das pessoas hoje são assim. O Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf, ao escrever o Salmo 73, ele questionou a Deus porque ele não entendia por que o ímpio prosperava e o justo sofria na vida. Por que o ímpio se dava bem? Pessoas que não queriam nada com Deus ganhavam de goleada daquele que era fiel e temente a Deus. O salmista, ele vai dizer no Salmo 73 que isso foi um baque tão grande para a vida dele que ele quase resvalou os pés dele. Em outras palavras, ele quase caiu na fé, ele quase parou de caminhar, ele quase deixou de acreditar, porque na mente dele não é justo que o injusto prevaleça sobre o justo. Para ele essa conta não fecha. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai tratar o ímpio aqui como palha. Como palha. Hoje, a grande maioria desse mundo aí sem Deus, sem os princípios da palavra de Deus, estão vivendo assim, fazendo aquilo que é errado,
e ganhando até mesmo daqueles que vão pelo caminho certo. Mas é uma vitória parcial, não é definitiva, é por um momento, é por um instante. Porque a palavra de Deus vai dizer que para Deus os ímpios são como palha. O que é palha? Primeiro, não tem vida. Não tem vida. Qual que é o valor de um galho cortado? Nada. Qual que é o valor de um braço fora do seu corpo? Nada. É pó, é poeira. E para Deus o ímpio, que age com esperteza, que age contra a palavra de Deus, aquém da palavra de Deus, para Deus o ímpio é palha. É palha. Não tem vida. Para Deus esse homem, ele está fardado, e essa mulher, a destruição. Mas ele apenas não tem vida, mas ele não tem convicção. Um homem sem Deus, ele não tem convicção, porque o texto diz que ele é levado pelo vento de um lado para o outro. Então, se ele escuta um conselho de alguém mais esperto do que ele vai. Se ele escuta uma conversa, uma lorota de alguém que é mais profano do que ele vai. Ele é levado de um lado para o outro. Ele não tem estabilidade, ele não tem firmeza. O que o texto sagrado no Novo Testamento vai dizer? Que nós temos que estar alicerçados na rocha. Deus quer de nós uma postura só, firmeza, não instabilidade, convicção no que crê, convicção no que acredita. Mas o ímpio não. O ímpio, por não ter isso, ele é levado de um lado para o outro. Versículo 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, esse texto aqui agora, o salmista está falando que no meio da igreja tem ímpio. Porque o texto vai dizer assim, que eles estão na congregação dos justos, eles só não vão prevalecer. Jesus disse que no meio da igreja existe o joio e existe o trigo. O trigo, Deus ele vai recolher, vai colocar nos seus celeiros. O joio ele vai amarrar em feixes e vai jogar para ser queimado. A diferença é que o ímpio na congregação do justo, ele não vai prevalecer. Ele não vai sair ganhando. Ele pode causar problemas hoje, ele pode causar problemas amanhã, mas o seu fim é certo, porque ninguém que luta contra os princípios de Deus prevalece. Por mais alto, por mais poderoso que seja um homem, por mais poderoso que seja a mulher, todos que afrontam os preceitos e a vontade de Deus vão cair. Todos. Mas o versículo de número 6, encerrando, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Irmãos, essa primeira parte nada mais é do que um resumo de tudo aquilo que foi falado do versículo 1 ao versículo 3, quando trata dos justos. Lembra que ele fala que ele não anda, que ele não se assenta, que ele não vai dar ouvidos aos conselhos, que ele vai meditar na palavra de Deus, que ele vai ser como uma árvore plantada? O versículo 6, a parte A, Deus está dizendo assim: eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Essa palavra aqui no original, conheço, é a palavra hebraica aidar. Essa palavra aidar, conheço, ela vai aparecer lá em Amós, capítulo 3 e versículo 2. E sabe o que significa essa palavra aidar, conheço? Não é estar ciente, não é saber de, não é ter a compreensão, é ter pacto, é ter compromisso. Essa mesma palavra que aparece em Amós 3:2 traz a ideia de que eu conheço o meu povo e eu tenho compromisso com o meu povo.
eu tenho uma aliança com o meu povo, eu tenho um pacto com o meu povo. Então o salmista está dizendo aqui, eu conheço o justo, o caminho dos justos, ou seja, eu tenho um compromisso com o justo, eu tenho um pacto com o justo, eu estou aliançado com o justo, eu tenho um compromisso com ele, eu tenho um compromisso com aquele que ouve a minha palavra, guarda a minha palavra e segue a minha palavra. Eu tenho compromisso com ele, eu tenho um pacto com ele, e eu não vou falhar em nada, porque eu estou aliançado com ele. Mas o versículo termina dizendo assim: mas o caminho dos ímpios perecerá, o caminho do ímpio vai ser destruído. Ele pode ganhar por um tempo, mas não por todo o tempo. Todos os homens que se levantaram contra Deus perderam. Aquele que é considerado o maior líder do cristianismo, um dia perseguiu Cristo. Um dia perseguiu Cristo ferozmente, mas um dia ele caiu por terra e reconheceu que Jesus Cristo era Deus, o apóstolo Paulo. Homens na história que foram cruéis, levantaram o punho para o céu, levantaram o punho para Deus, dizendo, eu vou contra Deus, e eles caíram. Aqueles que levantaram as mãos contra os céus, achando que iriam ganhar e tirar Deus do trono, caíram. O Lúcifer caiu. O grande império da Babilônia, que queria construir uma torre enorme, caiu. Os grandes Césares do passado, do império, que como por exemplo, nós podemos citar aqui o imperador Dominiciano, que é o imperador que manda o apóstolo João para a ilha de Patmos. Ele foi o primeiro imperador a dizer, eu não sou apenas Senhor, mas eu sou Deus. Deus. Qual foi o fim dele? Pereceu. Tantos grandes homens também que se levantaram contra Deus e pereceram. Homens na sua arrogância, na sua truculência, quiseram se voltar contra Deus, mas o caminho deles foi a destruição, porque ninguém prevalece contra Deus, ninguém, pois o caminho do ímpio perecerá. Então eu concluo essa mensagem dizendo, o Salmo 1 começa dizendo, bem-aventurado, e ele termina dizendo, perecerá. Porque o Salmo 1 mostra para nós a diferença do cristão, que é bem-aventurado, para o ímpio, que o final dele é perecer, é perder. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a andarmos de acordo com essa palavra, com esses preceitos, para que nós possamos ser maridos melhores, esposos melhores, pais melhores, filhos melhores, pessoas melhores. Nós precisamos ser diferentes.